realmente, em essência, como propósito para o ser humano moderno, para o ser humano atual. E o que ele tem de essência, realmente, ele pode servir como a restauração, resgate no sentido de restauração, da alma, né? da nossa essência. E eu creio que esse tem sido o propósito do xamanismo, principalmente nessas, vamos dizer assim, ao longo de quase meio século, né? Dos anos 50 para cá. Na minha percepção, essa é o grande propósito nesse momento. Mas em que sentido ele se torna, esse tema, ou essa proposta, né, se torna um resgate, né? E por quê? E como? Né? Então, nós temos que voltar aí, eu vou procurar fazer uma síntese de uma definição, né, do termo, que é importante para nos guiar aqui, né? Quando a gente fala a palavra xamanismo, de uma maneira mais convencional, os estudiosos chamam de uma proto-religião, né? Eles, de algum modo, eles entendem que a primeira maneira, o primeiro modo do ser humano buscar uma religação ou uma reconexão com o divino, com o espírito, com a espiritualidade, foi através de técnicas, de práticas, de processos e procedimentos ditos, chamados hoje de xamânicos, né? E, a princípio, ele tem essa função, né, desde épocas imemoriais, de promover esse elo, né, entre o mundo material e o mundo imaterial e a relação das forças que atuam entre esses dois mundos, né? E, de um modo geral, o termo xamanismo considera que todas as coisas, todas as formas de vida, né, do reino mineral, vegetal, animal, humano e além do humano, possuem uma alma, né? Possui uma espécie de inteligência vibratória, uma energia viva, que forma uma espécie de substrato da consciência. E esses conceitos são os conceitos universais acerca do xamanismo, né? E, de certa maneira, o xamanismo considera também a existência de outros planos de vida ou de existência, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos após as etapas de aprendizado, né? Em cada plano. Né? De um modo essencial, de um modo geral, essa definição é uma definição colhida como uma síntese das mais diversas linhagens e dos mais diversos estudos acerca desse tema, né? Sendo que existe uma coisa que é essencial nessa definição, que os estudiosos chamam de a consideração do animismo, quer dizer, a consideração da alma que habita em cada coisa, né? Uma árvore, uma pedra, um planeta, né? Um oceano, né? Enfim, esse é o ponto essencial de definição desse termo. Com o passar das eras, com o passar de épocas, até chegar no nosso momento presente,
essa relação do ser humano com essas considerações, ela foi se modificando, né? Era após era. De modo, então, que se você olhar de uma maneira bem sintética, o xamanismo, desde os seus primórdios, porque o xamanismo se relaciona com a proto-religião, ou seja, com uma religião primordial, desde do primeiro ser humano, né? Nós podemos considerar, pelo menos assim, 3 macrofases, 3 grandes fases do xamanismo. E a primeira fase remonta à origem da humanidade, remonta a épocas realmente ancestrais. Só que essas épocas ancestrais que eu quero colocar aqui não necessariamente são épocas pré-históricas. E não necessariamente são épocas onde o ser humano vivia nesse mesmo plano de vida, né? Segundo as memórias, as crônicas orais de grandes chefes, de grandes instrutores assim ancestrais, a humanidade, de acordo com essas crônicas, hein, não é um relato científico, é um relato de acordo com mestres ancestrais, a humanidade, ela, antes de degenerar a sua expressão na Terra, ela vinha de uma época, ela nasceu numa época onde tanto os seres humanos quanto as diversas formas de vida se integravam mutuamente e se reconheciam mutuamente dentro de uma linguagem e dentro de uma expressão muito diferente do que a gente reconhece hoje no plano material, né? E nessas crônicas, nessas narrativas, nessas histórias desses mestres ancestrais, a primeira fase dessa, vamos dizer assim, desse xamanismo, né? Dessa maneira do homem se conectar com a vida, garantia ao ser humano uma coexistência com todos os seres e todas as emanações de vida. A linguagem de comunicação com esses seres do reino animal, vegetal, mineral e do reino também supra-humano não era a linguagem como nós entendemos a linguagem hoje. Era uma linguagem baseada em frequências luminosas, baseadas em o que nós podemos reconhecer hoje, assim, como uma espécie de uma telepatia, uma linguagem silenciosa. E através de uma comunicação silenciosa, essas inteligências, essas consciências se comunicavam. E as relações entre os seres, o reino humano e os outros reinos, era baseado na cooperação, né? E segundo esses relatos e essas crônicas de seres, né, de pajés ancestrais, havia no ser humano uma integração entre corpo, a sua essência anímica ou a sua alma e o espírito, né? Então, segundo
esses relatos aí dessa sabedoria ancestral, a primeira humanidade, necessariamente, ela não nasceu a partir de como um homem das cavernas. E aí eu estou me baseando nesses relatos, simplesmente, que são relatos culturais de ordem espiritual. Né? Baseado nesses relatos, nessas épocas remotas, havia uma interação e uma integração entre o ser humano e outras dimensões da vida. Né? E essa é a primeira fase do xamanismo, quando nem necessitava ser nomeado de xamanismo. E essa primeira fase eu chamo de a fase do reconhecimento da unidade na diversidade. E depois, com o passar do tempo, houve uma série, uma sequência de crises e de fatores e de fatos que levou o ser humano a se densificar na matéria, no mundo material, que levou o ser humano a uma espécie de degeneração dessa relação com os reinos e da sua relação com a percepção de outros planos e dimensões da vida. Então, quando eu me fundamento, quando eu me baseio nesses relatos, nessas crônicas, eu identifico uma segunda fase que a gente chama de fase da separatividade. E esse momento da separatividade, e aí eu estou falando entre uma fase e outra, de milhões de anos. Não estou falando de 12 mil, 15 mil, estou falando aí de milhões, talvez milhares de anos atrás. E também não sei mensurar para vocês que época, mais ou menos, essa segunda fase se inicia. Mas como eu estou me baseando numa sabedoria espiritual e de tradição oral, né? A síntese que eu faço é que essa segunda fase, a fase da separatividade, o ser humano se distanciou dos reinos da natureza, algumas características dessa fase, se tornou mais grosseiro do ponto de vista da sua percepção, né? A sua linguagem, a sua comunicação também se tornou mais grosseira e mais fragmentada, e a sua linguagem passou a priorizar mais a mensuração das coisas do que a interação com as coisas. Isso é importante de dizer para vocês. Segundo essas crônicas, havia uma linguagem ancestral onde ela se dava pela interação com as coisas e não pela mensuração com as coisas. Né? E com o passar do tempo, nessa segunda fase do xamanismo, os xamãs, na sua relação com as forças imateriais e com as dimensões imateriais, de algum modo, houve um momento em que, como ao invés de todo o grupo, toda a comunidade, mas uma pequena parcela somente, ainda mantinha esse elo, as relações passou a ser baseadas numa espécie de poder de quem tinha essa conexão. E, devido, claro, a determinado nível de consciência, as relações também se basearam na insegurança, na busca de manter esse poder, no medo, né? E nessa fase, o ser humano
passa a ter um pouco mais de consciência da sua dimensão material, física, enquanto corpo e enquanto lugar, espaço e dimensão de vida. Ele passa a ter o foco do seu desenvolvimento justamente nessas dimensões mais materiais e, consequentemente, a sua alma ela passa a ser, pouco a pouco, inconsciente, tornar-se, o ser humano passa a tornar a alma inconsciente de si mesma, a ponto de que, com a involução, porque se a gente pegar pela ciência, vai dizer que das épocas pré-históricas para cá, houve uma evolução. Mas se pegar pelas crônicas espirituais, houve uma involução. E com essa involução, né, inclusive, num determinado momento dessa fase, a alma passa a ser questionada se existe ou não, né? Porque o homem se torna mais portador de um tipo de consciência mais material do que um tipo de consciência também incluindo, né, a vida imaterial. Pegando assim, comparando assim com uma tradição bem antiga também, a tradição tolteca, a qual eu tive a oportunidade de estudar e de realizar alguns seminários com o nosso amigo Roberto Crema. A antiga sabedoria tolteca, ela vai dizer, num determinado momento, que houve um tipo de cisão da consciência e a consciência se dividiu em 3 atenções. Os toltecas chamam exatamente isso, de atenção. Eles dizem que houve um momento em que a consciência se dividiu em primeira atenção, segunda atenção e terceira atenção. E tudo isso ocorre nessa segunda fase da humanidade, que é a fase da separatividade. O que é uma consciência de primeira atenção? A consciência de primeira atenção, ela é chamada pelos toltecas de tonal, que é aquela consciência que é extremamente focada justamente na mensuração, na objetividade e fundamenta e baseia o seu conhecimento a partir dos 5 sentidos, a partir daquilo que ele possa tocar, cheirar, experimentar, saborear, ver e ouvir. Né? Essa é uma consciência tonal, é uma consciência de primeira atenção, que é a consciência dominante dessa fase até os tempos de hoje. A consciência de segunda atenção é uma consciência que está muito associada à nossa essência, à alma, porque a consciência da segunda atenção ela é a consciência dos sentidos superiores, dos sentidos médios, é a consciência que, por exemplo, desenvolve aquilo que nós chamamos de intuição, de sexto sentido, de percepção do mundo subjetivo e do reconhecimento dos universos ou das dimensões internas dentro desse mundo subjetivo. Uma consciência de segunda atenção, ela tem o seu aspecto de sensorialidade, intuição e emoção vivenciadas em oitavas mais sutis, né? Em oitavas mais refinadas, e ela não está focada necessariamente na medida das coisas, na mensuração das coisas, mas está focada na experiência das coisas,
né? E uma consciência de terceira atenção, segundo a tradição tolteca, essa sabedoria tolteca, é uma consciência que soube unificar as duas anteriores, que soube integrar as duas anteriores e, ao mesmo tempo, ampliar a partir dessa integração, de tal modo a se reconhecer como parte não separada do imensurável, parte não separada do todo. Isso é uma consciência de terceira atenção. Então, o que os antigos sábios, os antigos ancestrais dizem que, pouco a pouco, nós adormecemos essa consciência de terceira atenção, que é a consciência espiritual propriamente dita. Essa consciência de terceira atenção, ela se tornou subconsciente. Não é que sumiu, não é que não existe. Ela é aquilo que hoje a psicologia chama de subconsciente, né? E a consciência anímica se tornou inconsciente. Então, nessa segunda fase, o xamanismo, então, passa a se ocupar de estabelecer as pontes e os elos com esses aspectos do ser, o inconsciente e o subconsciente. E, de alguma maneira, essa tarefa é uma tarefa também de uma certa psicologia, mas não essa psicologia acadêmica que eu digo, uma psicologia no sentido etimológico mesmo da palavra psicologia, né? De um entendimento, de um estudo, né? Da psique dentro dessas dimensões mais profundas do ser. Então, é nessa segunda fase que a tarefa do xamanismo deixa de ser cooperativa com o todo para ser, então, restaurativa, reintegradora ao todo, né? O xamanismo, nessa segunda fase, ele tem essa, vamos dizer assim, essa mudança, entre aspas, de tarefa, mas, em essência, a tarefa é a mesma. É manter a conexão entre aquilo que a gente chama de eu e aquilo que a gente chama do todo, e entre o eu e o todo, as diversas camadas do ser, as diversas dimensões do ser e as diversas outras comunidades de inteligências. E aí, nessa segunda fase, acontece coisas, por exemplo, dependendo do nível de consciência do buscador, né, daquele que conecta com com esse campo aí do xamanismo, essa relação com o mundo imaterial, com o mundo subjetivo, com o mundo psíquico, em algumas vezes se torna uma relação também de poder, de manipulação, de subjugação, né? Isso faz parte também desse processo, vamos dizer assim, de degeneração da consciência humana ao longo dessas eras aí, né? Infelizmente, né? E, de algum modo, de alguma maneira, eu entendo que hoje nós estamos justamente numa terceira fase, né? Que é
o que dá nome, né, à nossa proposta aqui, que é a fase do resgate da alma, a função do que seria, usando um termo que alguns colegas já usaram aí nos anos 80, nos anos 90, alguns colegas dessa área passaram a usar um termo neo-xamanismo, porque eles entenderam que o xamanismo, como era nesse passado recente da segunda fase, já não servia mais a propósitos evolutivos, né? Ele ficou muito fragmentado e muito difuso nas questões justamente assim entre poder, manipulação, né, e psiquismo. E que um neo-xamanismo propunha, então, resgatar o princípio lá da primeira fase, lá do primeiro momento do ser humano. Por isso que o termo ancestralidade vai ganhar aí também um valor, né, nesse novo momento, né? Resgatar os princípios ancestrais que nortearam, né, o xamanismo lá no início dos tempos. E nessa fase, essa busca passa pela reconexão com a natureza e com seus reinos, né? Passa também nessa fase do resgate, uma busca de compreensão da linguagem no seu sentido mais amplo de linguagem, né? Porque determinadas pessoas percebem que essa linguagem que nós interagimos é limitada e com uma tendência a distorções. Então, nessa fase, enquanto resgate, há uma eclosão de uma necessidade de entender a linguagem de uma maneira mais ampla e mais profunda, nos seus estágios de oralidade, entendendo a palavra como um poder divino, né? um dom divino, que pode ser usado para a cura através de cantos, através de rezas, de orações, né? Buscando o entendimento também da linguagem onírica, porque reconhece que a linguagem onírica é a maneira da alma que é inconsciente ou que está temporariamente inconsciente comunicar a esse aspecto mais superficial da nossa consciência, né? E buscando também uma linguagem psíquica mais profunda, que é justamente o entendimento de uma expressão baseada nos símbolos, nos arquétipos, né? naquilo que a alma procura transmitir e no modo como ela procura transmitir para haver esse realinhamento, né? Nessa fase de resgate também as relações elas mudam de figura, né? Existe ainda aqueles xamãs que estão entre o interesse pelo tema por uma questão de um determinado ou suposto poder pessoal, o resgate de poder pessoal, está entre o poder e o medo, está entre a necessidade de cura, né? E de busca de inteireza, cura das fraturas psíquicas, das questões da psique, né? E o reconhecimento da necessidade de recobrar essa inteireza. O que é essa inteireza? É esse alinhamento entre aquilo que é o nosso corpo, né? Corpo material, aquilo que é
o nosso corpo também imaterial, nosso corpo vibratório, nosso corpo energético, o reconhecimento de toda uma anatomia vibratória energética que nos sustenta, né? A necessidade de integrar essas energias em nós e o reconhecimento de que essas energias, de alguma maneira, estão alinhadas, profundamente alinhadas à natureza e suas forças e suas inteligências e os seres da natureza, né? E o reconhecimento daquilo que é o imensurável dentro de nós, né? A reintegração com esse imensurável dentro de nós, né? A reintegração com o sopro, ou o divino, ou o sagrado mistério, o grande espírito, né? E nos tempos que nós estamos, onde uma grande parte da humanidade chegou no ponto mais alto da distância da sua dimensão imaterial, então o xamanismo ele surge como um contraponto e como uma porta, como um portal para resgatar essa dimensão imaterial, para resgatar a dimensão espiritual do ser humano, né? E é nesse sentido que ele é um resgate, né? Da alma, né? Tanto individual quanto a alma coletiva, né? Quanto mais o ser humano se distancia da sua condição e da sua expressão anímica, né, mais sofrimento ele cria, né? Mais sofrimento, mais dor, mais conflito, mais discórdia ele cria. E é justamente o sofrimento, a discórdia, essas questões que, no contraponto, fazem com que, em algum momento, determinados grupos de pessoas passem a tentar entender uma dimensão mais profunda de si. Normalmente, dependendo da situação ou do momento da pessoa, essa busca, esse resgate, não vai se dar através de estudos, de iniciações, e nem de busca de compreensão. Normalmente, dependendo do momento, da situação, essa busca vai se dar por experiências, por experimentações, né? Experimentações das plantas de poder, né? Utilização de técnicas, né? De cânticos, de danças, né? E aí, principalmente dos anos 70, 80 para cá, dessas décadas, né? Dessas últimas décadas, 30, 40 anos para cá, o xamanismo ele acabou muito associado às técnicas, ou algumas técnicas, do que aos seus princípios e seus conceitos mais profundos. Tanto que quando as pessoas, de um modo geral, falam assim, xamanismo, já associa ou a um tambor, a uma baqueta de tambor, ou a uma experiência com plantas de poder, ou alguma experiência com um cachimbo. Normalmente, ele acaba sendo associado mais com determinados elementos que são até adereços ou, vamos dizer assim, adereços entre aspas, né? Ou aspectos de usufruto étnico ou cultural
vão associar mais a essas referências do que a uma filosofia, por exemplo, ou a ou a algo que necessita-se de estudo, de compreensão, de aprofundamento e de um realinhamento das suas partes, né? Das partes do seu ser. Normalmente, quando a gente fala para um público geral, assim, o xamanismo, né? Realmente vem à mente elementos do xamanismo e adereços do que os princípios, o conceito propriamente dito, né? Muito bem. Mas o que, independente dos recursos que o xamanismo utiliza, oferece, o objetivo realmente é possibilitar a conexão, né, com padrões e frequências vibratórias, dentro ou em conexão com uma gama de seres e de inteligências que muitos deles são diferentes da inteligência e do modo de consciência do ser humano, né? Nesse sentido, então, há uma necessidade de olhar novamente para algo que nós chamamos de alma coletiva e alma individual, né? Esse xamanismo na sua dimensão mais profunda vai buscar ser também um mediador de curas de determinados registros, né? Que nós podemos chamar aí de crenças, de padrões de crenças, né? Tanto na dimensão individual quanto na dimensão coletiva. E para haver esse realinhamento entre corpo, alma e espírito, esses registros devem ser observados, devem ser tocados, devem ser reconhecidos para que todo um processo de realinhamento possa acontecer, possa ocorrer, né? Então, em decorrência dessas fases, né, de épocas remotas para cá, nós temos uma gama também grande de tipos e de linhas e de linhagens de xamãs, né? Nós podemos enumerar aqui, eu trouxe aqui algumas partes assim dessa gama aí que forma aí os diversos tipos de xamãs, né? O pajé, o tuxaua, a maga, o mago, a curandeira, o curandeiro, a feiticeira, o feiticeiro, né? São variações, são matizes desse mesmo arquétipo que nós chamamos aí, xamã, né? Colocando essa palavra no seu sentido mais arquetípico agora, né? E o que diferencia cada uma desses espectros, cada uma dessas expressões xamânicas, vai ser o nível de consciência ou o padrão cultural a que aquela consciência pertence, e vai ser também a qualidade das suas ações, né? Porque o conhecimento ou as técnicas xamânicas, por estarmos numa época, num momento assim difuso entre aquilo que é matéria e aquilo que é do espírito, né,
muitos utilizam as ferramentas xamânicas, né, para provocar, como eu disse, né, para provocar discórdia, para gerar domínio, exercer domínio, e outros utilizam para servir ao grupo, servir à comunidade, servir a natureza, servir às forças da natureza. O que vai mudar nesse espectro aí, nessa variante assim de xamãs, é o nível de consciência, né? Mas, de um modo essencial, o arquétipo do xamã, o que ele nos propõe mesmo, é estabelecer o trabalho, um trabalho interno, um trabalho interior, né? Um trabalho de identificar e reconhecer em nós determinadas energias, determinadas inteligências que operam junto à nossa consciência individual e à nossa consciência coletiva, que são responsáveis por potencializar coisas, por equilibrar padrões ou desequilibrar, dependendo, né, do nível de consciência, mais uma vez, responsáveis pelos aspectos psíquicos em cada um de nós e pelo refinamento desses aspectos psíquicos em cada um de nós, né, e expandir, possivelmente, né, também a nossa psique em direção a uma consciência maior de nós mesmos, né, e sobre nós mesmos e sobre o todo. Então, o que eu quero dizer nesse ponto aqui, que, do ponto de vista arquetípico, cada um de nós, em algum momento, vai ativar esse xamã interno. Porque, em algum momento, cada um de nós vai ter a necessidade de compreender como as nossas energias funcionam, como nós podemos utilizá-las melhor e que tipo de obstáculo, de questões que eu causo a mim mesmo, que impede eu ir numa direção de uma verdadeira expansão da minha consciência. Em algum momento, a gente vai ter esse desejo mais consciente de promover a expansão da consciência. E não dá para promover a expansão da consciência sem ativar esse, entre aspas aqui, esse arquétipo do xamã, né, em si mesmo, né? Que em outras linguagens, vamos dizer assim, em outras culturas, é o mesmo arquétipo, por exemplo, do mago, ou do alquimista, né? Ou da bruxa, né? É a mesma entidade arquetípica em cada um de nós. É aquela parte de nós que, em algum momento, vai querer, vai desejar integrar a si mesma ou a si mesmo, né, nas suas partes mensuráveis e nas suas partes imensuráveis, né? Enfim. Mas aí nós chegamos no momento em que não dá para reunificar essas partes, corpo, alma, espírito, que é o nome mais abrangente que eu coloco aqui, né? Sem passar pelo processo iniciático. E para passar pelo processo iniciático, é necessário justamente passar por um período de cura, porque o xamanismo está associado à cura, mas, antes de mais nada, essa cura é a cura de nós mesmos.
para conosco mesmo, né? Mas curar o quê? E aí, dentro da minha reflexão, e dentro daquilo que eu aprendi aí ao longo das últimas décadas, assim como existe esse arquétipo ancestral do xamã em cada um de nós, existe também uma ferida ancestral a ser curada. E essa ferida ancestral, ela é reconhecida em todas as grandes ordens de sabedoria presentes na humanidade, né? Essa ferida ancestral, ela não é só reconhecida no mundo xamânico, né? Mas em diversas outras ordens de sabedoria, essa ferida ancestral é o ponto nevrálgico que nós temos que cuidar. E o que é essa ferida ancestral? É a ferida da separatividade, né? É uma ferida que não está no corpo, ela está na alma, né? Na alma em cada um de nós, e ela está, enquanto a nossa alma é inconsciente, essa ferida também é inconsciente. E essa ferida da separatividade, ela volta naquele momento, naquela primeira fase, onde houve um instante na história, na biografia da humanidade, em que, por uma sucessão de fatos e de experiências, ela se separou dessa consciência do todo, dessa consciência da unidade, de que nós, na verdade, não somos isolados nem excluídos, né, da grande vida. Nós somos uma extensão da grande vida. E, em algum momento, a nossa consciência perdeu esse reconhecimento, e isso gerou uma ferida, que ela se manifesta como exclusão, que ela se manifesta como sensação de abandono, e que ela se manifesta também como medo, né? E na experiência que eu compartilho aqui com vocês, que não é uma experiência minha, mas uma experiência resultado assim de diversas fontes de saberes, né? Esse é o ponto central a ser curado, e é um dos primeiros aspectos que o xamã, consciente ou inconscientemente, vai buscar para ser curado, né? E no microcosmo, isso assim, no macrocosmo, que é a humanidade, essa é a ferida da separatividade. Mas essa mesma ferida, ela vai aparecer em todos nós na nossa infância, logo ao nascer, né? Porque logo ao nascer nós somos separados da nossa unidade, da unidade com grande ventre, né? De alguma maneira, biologicamente, há uma repetição dessa separatividade, e isso causa uma certa distorção inconsciente, né, da nossa relação com o todo, da nossa relação com a grande mãe, da nossa relação com a origem, né? E, no meu entendimento, né, esse é um ponto a ser olhado, a ser estudado em cada um de nós, porque essa ferida vai se esconder em cada um de nós através de determinados padrões que vão se construindo, né, a partir de uma criança ferida. É por isso que, em várias culturas xamânicas que eu tenho estudado e tenho convivido, culturas xamânicas da América do Norte, da América Central e daqui,
Os curadores, os pajés, os xamãs, nos seus primeiros ritos assim, iniciáticos, vai promover determinadas práticas ou vai propor determinadas técnicas para que nós possamos lidar com essa criança em nós, com essa criança ferida em nós. Olhar, né, em que essa ferida se revestiu, que tipo de padrão ou que tipos de padrões essa ferida se revestiu e que dificulta a nossa relação com a nossa alma. Porque não há, dentro desse olhar, né, desse ponto de vista que eu estou apresentando, né, não há como estabelecer uma conexão com a alma, com a essência, com o Yang, né, se essa criança não for cuidada, porque ela é a chave da conexão com a essência, né? Eu vou dar um exemplo assim no cotidiano, né? Quando nós somos crianças até um certo ponto, até um certo momento da nossa infância, a nossa consciência estabelece comunicação e relação com o mundo imaginal, com o mundo espiritual, com os seres não materiais, de um modo muito fluido. E há um momento em que há um corte dessa relação. Então, isso é como se fosse uma reprodução desse momento da separatividade que está no inconsciente da humanidade como um todo, né? E essa criança se torna uma criança ferida. Segundo algumas linhas assim xamânicas, quando nós avançamos nos estágios assim dos anos, os anos vai se passando, se essa criança permanece ferida, nós temos muita dificuldade em nos tornarmos adultos, de fato, né? E essa ferida ancestral também, a gente vai ter uma ideia de que tipo de padrões que ela está enrustida na maneira como nós nos relacionamos com o clã a qual pertencemos. Então, o clã a qual nós pertencemos vai dar pistas dos tipos de camadas e padrões que buscam ocultar essa ferida. E isso vai criando outras feridas secundárias e terciárias em cada um de nós. Então, uma das estratégias, principalmente no xamanismo do Brasil, uma das estratégias para lidar com a cura dessa ferida, que as comunidades, os povos, as diversas etnias do Brasil desenvolveu, é justamente o cultivo, o culto, né? O cultivo aos ancestrais, aos antepassados. Cultuar, nesse sentido, significa reconhecer, incluir, honrar e agradecer. Quando a gente reconhece, honra e agradece, nós estamos assim emitindo vibrações que facilitam uma certa cicatrização aí de feridas terciárias e secundárias em decorrência dessa ferida ancestral, né? Então, assim, não é a negação dos antepassados e nem a exclusão da presença e da importância deles em nossas vidas, mas o reconhecimento, a inclusão, a celebração, todos os povos
nativos têm uma celebração específica para essa honra, independente da dificuldade ou da facilidade no relacionamento com o clã. Quando eu digo clã, eu estou falando família, né? Mas esse é um ponto também a ser cuidado nesse caminho do resgate da nossa alma, né? E o outro indicador, outro indício assim decorrente dessa ferida e ancestral é justamente a desconexão que nós desenvolvemos, não só com a natureza, mas com os princípios que regem a natureza, né? A natureza é importante para nós não só por ela mesma, mas por ela mesma ela é importante ser reconhecida. Mas é que através da natureza, alguns princípios da vida são emanados. E quando nós desconectamos desses princípios, nós estamos, então, dificultando também uma conexão com a nossa própria essência. Então, antes de fechar aqui, eu vou voltar aqui para o grupo, assim. Antes de fechar, tem algum comentário, alguma questão que vocês queriam apontar até agora? Porque eu vou finalizar com a importância dos ritos e das iniciações para restabelecer esse eu mais inteiro, mais integrado, né? Corpo, alma e espírito. Algum comentário? Posso fazer uma pergunta, então, Cacá? Beatriz aqui. Você fala lá no início dessas crises, né? Você usa esse termo, que foram gerando toda essa, não sei se eu posso chamar assim, né? Essa era da separatividade. Em algum momento havia toda essa integração dos diferentes níveis de existência, de manifestação da vida, e em função, você fala de várias crises, né, a gente vai passando para essa era da separatividade. Eu nem sei se é possível, mas essa é uma questão que eu tenho mesmo dentro de outras filosofias que muito sintônicas com tudo isso que você está falando. O que gerou essa crise da separatividade? A gente tem, por exemplo, o mito do anjo caído, né? Que tem a ver com isso também, se eu não estou enganada. O que dentro do xamanismo, ou dentro, né, das filosofias, porque eu estou entendendo que você está trazendo uma proposta filosófica aqui para nós hoje, Sim. O que impulsionou, né, o humano a essa separatividade? Existe vários vamos dizer, pontos de vista em relação a isso, né? Em relação a ao início dessa degradação, assim, né? Mas dentro das crônicas e dentro daquilo que eu também sou um pouco mais afeiçoado, porque eu considero todas essas possibilidades que eu já ouvi, mas algumas que eu acho que para mim faz muito sentido e que eu vou compartilhar com vocês, uma delas é justamente assim, o primor e a qualidade da consciência humana nessas épocas remotas, o esplendor dessa consciência e o poder que esse esplendor proporciona, porque o ser humano, dentro
dos diversos espectros de consciência e de vidas, cabe ao ser humano uma qualidade que é uma qualidade que dizem que só o ser humano nos reinos tem, que é de ser, assim, co-criador com o divino mistério. E o esplendor e a experiência dessa capacidade co-criadora levou a um tipo de deslumbramento, que esse deslumbramento levou a uma espécie de prepotência, né? Essa é uma das crises, né? Esse deslumbramento com esse esplendor consciencial e essa capacidade de criar e recriar. Tem uma das histórias assim dos mitos da criação na tradição tupi, por exemplo, fala justamente que o nosso primeiro ancestral saiu por aí criando muitas coisas no mundo, muitas coisas que não existiam, e num determinado momento ele se achou, inclusive, superior ao próprio Criador, né? E como que assim desafiou o Criador dessa capacidade, né? desse poder. E num outro momento ele duvidou, houve uma dúvida, né? De que uma consciência maior o antecedia. Ele achou que era ele mesmo que é o... De alguma maneira, isso está implícito no ser humano, em nós. Nós duvidamos de que há uma consciência maior que rege a vida e nos rege. Pela próprio deslumbramento com a nossa própria capacidade de gerar tecnologias, gerar vida, gerar coisas. Nós, inclusive, já estamos mexendo aí na possibilidade de gerar, até através de laboratórios, novos seres humanos, sem passar pela experiência biológica, entendeu? Então, por isso que eu falei de uma maneira bem geral, crises, porque esse é um dos apontamentos que se diz, esse deslumbre desse esplendor consciencial que nós também somos, né? Que aí gerou, num determinado momento, uma prepotência, uma arrogância, e que isso desvirtuou a jornada ou a tarefa, né? E com isso ele se desarticulou com os demais reinos e demais seres. Num segundo momento, isso é um primeiro momento. Num segundo momento, uma parcela da humanidade se achou, inclusive, superior a esses seres, os seres do reino elemental, os espíritos da terra, da água, do fogo, do vento, os seres do reino até angélico, e passou a manipular, em virtude própria, para proveito pessoal e egoístico, a relação com esses seres. Passou a ser uma relação de manipulação e não uma relação de colaboração, né? E aí isso deu criação aos feiticeiros, aos xamãs distorcidos, né? Eu vou chamar assim para não cair em nenhuma, né? E num determinado momento houve, então, inclusive, em virtude de começar a ter uma relação de manipulação com as forças da natureza e com os seres, né? Isso criou determinados seres que passaram a se aproveitar dessa distorção, né? Enfim, aí vem uma sequência de crises, mas aqui eu
não sei se é a primeira, mas a que eu reconheço como algo que para mim faz sentido, porque tem outras, por exemplo, o mito da queda, né, do anjo, tem um mito, o mito adâmico, né? Se a gente pegar pela cultura mais ocidental, né, o mito da queda do paraíso, né, que acabam jogando a culpa, nesse caso aí, na mulher, né, acabam jogando a culpa, né, que nesse mito nasce, em decorrência da própria consciência, assim, um certo assim, desejo distorcido de manipular o outro, ou de dominar o outro, ou de... né? Esse mito, de alguma maneira, está querendo dizer um pouco isso, né? Não é só isso, porque esse mito tem várias leituras possíveis, né? Então, esses são alguns pontos que eu vejo, Maria. Muito obrigada, faz muito Né? sentido para mim, agradeço muito. Tá. E até aqui tudo bem? Cacá, oi. Oi. A sua síntese muito maravilhosa, assim, de tudo que eu escuto realmente de você, né, sintetizou hoje de uma forma muito maravilhosa. Mas em relação a essa pergunta da colega, eu achei muito interessante, né, desse princípio da separatividade. Eu poderia também responder essa pergunta, né? Eu queria saber a sua opinião com o livre-arbítrio, né? Porque você fala desse desvirtuamento, né? Desse deslumbramento e dessa prepotência, mas poderíamos entender que também essa separatividade seria em função de um livre-arbítrio do ser humano, de se separar do seu criador. No meu entendimento, Idalice, não necessariamente em virtude do livre-arbítrio, mas em virtude de não saber utilizar o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é, no meu entendimento, a liberdade que foi dada ao ser humano, né? Liberdade de escolher, de definir, de apontar, de expressar, de manifestar. E, em virtude de não saber utilizar, de não saber escolher, de não saber lidar com a liberdade, né? Que isso é a história de todos nós. E eu agradeço a você por ter colocado esse ponto também, que esse é o aspecto também crucial. Mas, no meu entendimento, não é o livre-arbítrio o problema, mas é o não saber lidar com ele. Né? Nós temos uma consciência deslumbrante e mensurável que precisa ser desenvolvida, né? Que necessita ser desenvolvida, e uma das maneiras de desenvolvê-la é exercitando a liberdade, né? de expressá-la, e, paradoxalmente, nós não sabemos expressar essa liberdade. Né? Então, assim, isso a gente pode ver aí, a gente pode olhar vários momentos na nossa vida pessoal e na vida social, na vida coletiva, né? Como que o ser humano não sabe fazer escolhas. Né? Nós não sabemos fazer escolhas porque nós não nos conhecemos o suficiente para escolher. Né? Mas o fato é que nós não sabemos escolher. E aí nós vamos aprendendo a escolher a partir de erros e acertos. Aí nós vamos aprendendo. Né? Não sei se fui claro, não sei se deu para entender. E não sei o que você acha disso.
penso. Foi perfeito, porque estava aqui na minha... Estava dando um tilt aqui, mas você foi preciso, né? Que o problema não está no livre-arbítrio. Eu estava colocando isso como um problema, e na verdade, ele de fato talvez seja nesse caminho de liberdade necessário para vivermos isso. Não, foi excelente, muito obrigada. Enfim. Cacá, eu posso falar? Pode. Estava com a mão levantada. Rauna? Só uma pergunta. Rauna. Oi, Oi, Cacá. Rauna. Assim, como que tudo isso conversa com aquela imagem do irmão menor e do irmão maior, que é linda, que é assim, isso, sim. Né? E como que isso sim. conversa com o trabalho do xamã, né? Então, um pouco disso. E aí, Maria Luísa, se isso conversa com você? Se a Maria Luísa quiser fazer a pergunta dela e você responder tudo para otimizar o seu tempo, não sei. Diga, Maria Luísa. A minha questão é mais assim, uma questão de opinião mesmo, né? Que o buscador, agora, nesse momento, parece que a gente está passando por um outro momento. Se você tem sentido isso nas pessoas nos buscadores, uma certa angústia quando se chega num determinado momento. Se isso é comum, como é que as pessoas estão passando por isso? Eu tenho sentido, sim, concordo com você, eu tenho sentido, sim, uma certa angústia para nós, em nós, né, buscadores, assim, porque nós estamos no momento, e aí eu acho que isso pode fazer ponte com a questão da Idalice, né, do livre-arbítrio. Nós estamos no momento em que, pelo menos eu entendo assim, quando a gente fala buscador, eu falo de pessoas que já passaram determinadas etapas, que superaram determinadas ignorâncias de si mesmo, que têm uma relativa consciência de si e da vida, né? E do momento em que nós estamos vivendo, mas tem uma grande dificuldade de expressar, talvez, ou de manifestar a sua potência, a sua potencialidade, né? Diante dos desafios que o tempo presente nos oferece, desafios bem apertados, assim, dinâmicas. Nós acabamos de sair de uma pandemia, já entramos numa guerra. E essas questões coletivas interferem tão poderosamente na nossa vida pessoal e de um modo tão difuso que nos causa realmente uma certa angústia. E aí essa angústia, na minha opinião, vem como uma oportunidade, vamos colocar assim, ou uma necessidade realmente da gente se aprofundar para fazer as escolhas corretas, né? Aí fazendo uma ponte com a Idalice, né? Fazer esse uso dessa liberdade que nós reconhecemos, que temos e somos, de um modo mais apropriado. Só que a gente tem uma certa angústia mesmo, uma certa ansiedade, porque a vida tem se apresentado de um modo bem difuso para nós. E às vezes a gente faz até escolhas achando que... Eu já vi muita gente assim, da espiritualidade, que tem uma jornada espiritual, às vezes acabar enveredando por atividades, ações e escolhas totalmente contrárias àquilo a qual uma espiritualidade maior apontaria. E, para mim, isso é resultado dessa angústia, dessa indefinição, de não estar tendo condição ainda de ver com acuidade, com profundidade, né, esse momento que a gente está passando.
Obrigada, Cacá. Obrigado vocês. Eu dei essa pausa assim para a gente antes fazer o fechamento, porque justamente agora, nesse momento, a gente vai falar, então, vou fechar. Então, assim, trazendo aí o que seria nesse momento de resgate de alma, de ancoragem dessa alma e de integração com as outras partes do nosso ser, o que o xamanismo, desde a experiência ancestral, experiência mais antiga, pode nos oferecer. Quais seriam os principais assim ritos ou iniciações a serem consideradas, né, para a gente espairecer ou dissolver essa ansiedade da alma, ou essa angústia da alma, né? Então, eu enumerei aqui algo que, na verdade, vem de tradições já consagradas, né? 7 principais ritos aqui, que, no meu entendimento, dentro da proposta aqui, nos ajudaria nesse resgate e em direção a essa inteireza de nós mesmos, né? O primeiro todos são ancestrais, né? Mas o primeiro é o mais, né? Honrar a vida em todas as coisas. O que significa isso? Né? O exercício realmente de reconhecer a presença da vida enquanto inteligência, enquanto consciência, em todas as coisas, quer dizer, em todos os reinos. Né? O reino mineral, o reino animal, o reino humano, e também nos reinos supra-humanos, e honrar a vida, honrar essa grande vida. E honrar é cuidar dela, né? Dentro de nós e fora de nós. Esse é um primeiro ponto. O segundo é realmente aprender a lidar com a dor, com o sofrimento, porque cada um de nós está vivenciando um conjunto de experiências que é um acúmulo não só dessa jornada nossa, mas de outras jornadas da nossa alma. E o desafio continua sendo o mesmo, aprender a lidar com os aspectos doloridos da nossa expressão, da nossa experiência, né? Na tradição do povo indígena, de um modo geral, um dos primeiros ritos que muitas instituições no passado e no presente aí condenaram quando viram os povos indígenas fazer, mas um dos primeiros ritos que são feitos ainda criança, dentro de comunidades, é um rito de você tomar uma picada de uma formiga, tomar uma picada de uma abelha bem dolorida. Né? O povo Sateré-Maué, quando a criança tem uma determinada idade, ali antes dos 7, leva a criança para enfiar a mão no vespeiro. Literalmente enfiar a mão no vespeiro e tomar ali umas picadas. Com aquilo, ela sofre, ela chora, ela esperneia, dói, mas ela se frustra, e quem leva é um tio, é uma mãe, é um pai, são pessoas, né? E logo em seguida a essa dor, essa picada, não vem a mamãe e passa a mão na cabeça, e nem o papai pega no colo e fala, não, 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 vivencie essa dor. O que ela te traz? O que você aprendeu com ela? Né? Então, é um rito xamânico, né? E outros povos têm outras maneiras de lidar, de fazer, de promover
uma dor, mas é uma dor para que possa se olhar para a dor e reconhecer que em muitos momentos das nossas vidas vai haver dor, vai haver sofrimento, vai haver frustração, vai haver perdas, né? E que isso faz parte da vida. Justamente, aí reconectando com a Idalice disse, justamente porque nós temos e somos a liberdade de promover e experienciar escolhas, e algumas delas serão doloridas, poderão ser sofridas, ou poderão nos causar ou nos trazer dor. Né? E a civilização moderna procura anestesiar a dor, ou fugir da dor, ou negar a dor. E isso é algo que nos distancia da nossa própria alma, por incrível que pareça. Agora, sim, eu não estou dizendo com isso que a gente tem que aí fazer ritos de autoflagelação. Entendam bem, né? Separando bem, não é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Mas acho que deu para entender. Né? Por que é importante aprender a lidar com a dor? Porque em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que olhar para aquela ferida ancestral. Em algum momento da nossa maturidade, a gente vai olhar, nossa, cara, tem uma coisa aqui que é anterior à minha existência agora, que eu não sei identificar, que é uma sensação de estar abandonada ou abandonado nesse mundão de meu Deus, ou sem Deus. Né? E aí, se você já tem experiência de lidar com a dor, você vai ter, então, mais tranquilidade, se é essa palavra, não sei, mas mais serenidade para lidar com essa ferida maior em cada um de nós. Né? E aí, tem um terceiro rito a olhar, que é aprender a curar a si mesmo, ou a si mesmo. Às vezes a gente fica desejando que o outro cure, ou uma situação nos cure, uma situação externa nos cure. Sim, claro, a gente deve procurar, sim, um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, mas também existe dentro de nós esse xamã interior aí, que pode nos ajudar. Né? Aprender a curar a si mesmo. E o xamã só se torna xamã numa comunidade tradicional quando o primeiro ser que ele cura é ele mesmo, que aí ele tem a experiência do que é curar, né? Do que é lidar com essa coisa. E aí sente o desejo de curar o outro, de ajudar o outro. E o quarto principal rito é aprender a morrer. Né? Tem um amigo nosso aqui em comum, alguns de vocês conhecem, que é o Roberto Crema, né? Que é o reitor da Unipaz, meu colega, companheiro de jornada, que ele diz o seguinte: todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer. Né? Então, faz parte do rito xamânico lidar com a morte, com o morrer. Né? É importante isso, porque justamente para a gente romper e liberar determinados paradigmas, padrões, cada paradigma, cada crença, cada padrão que é necessário ser liberado para a nossa verdadeira expansão e expressão da consciência, está implícito uma morte, e saber lidar com ela de uma maneira, né, propositiva. E aí, na sequência, aprender também a renascer. Né? Ou seja, não ficar estagnado na dor, na morte, na ferida, mas permitir-se, né? Porque o renascer, o que significa renascer nesse sentido? É ir para algo que você não tem a mínima ideia do que será. Que quando a gente nasce é assim, né? Quando a gente nasce, a gente vem para um universo que a gente não tem a mínima ideia do que é. Só com o tempo a gente vai definindo. Você é mãe, você é pai, aqui é casa, aqui é meu, aqui é seu, né? Enfim. E exige
renascer também exige aprendizado, né? E o sexto rito é o rito de tornar-se adulto. Parece uma coisa menor, mas é uma coisa grandiosa que tem que acontecer dentro de nós, porque devido àquela ferida ancestral, aquela criança ferida, muitos de nós, e entre aspas aqui, não querendo puxar sardinha para ninguém, mais os homens do que as mulheres, têm a dificuldade, estou falando por mim, pelos homens, de modo geral, de tornar-se adulto. Porque nós temos dificuldade de lidar com dor, né? Dificuldade de morrer. Facilidade para matar, dificuldade para morrer. Né? Quando você vê aí pessoas a favor de de usar arma, pessoas que promovem guerra ou a favor de matar, normalmente são homens. Desculpa, não é, mas é um indicador que a gente vê. Por quê? Né? Por quê? Porque não se tornou adulto. Não sabe lidar com suas feridas internas. Não sabe lidar com a sua dor, com frustrações, com perdas. Quer sempre ganhar. Né? E, enfim, mas senão eu vou me alongar aqui, porque esses são os temas que a gente vai aprofundar em encontros futuros aí, que eu pretendo trabalhar de um modo mais vivencial com vocês. Né? E é isso, tornar adulto é um desafio de nós todos, mas particularmente dos homens, aqui para nós, aqui entre nós homens que estamos aqui, tá? Abraçar essa criança ferida no nosso coração, curá-la e nos tornarmos adultos. Numa aldeia indígena, existe um rito de passagem para se tornar adulto. É importante você separar. Agora você não é mais criança, agora você é adulto. Aqui na sociedade contemporânea, nem vamos falar muito sobre isso, vamos passar para frente aqui, que não temos tempo. Mas esse é um tema que eu quero trabalhar mais profundamente. Esses temas todos aqui. E por fim, o principal rito é tornar-se ancestral. Né? É importante tornar-se ancestral. O que é tornar-se ancestral? Tornar-se ancestral diz respeito a uma maturidade, a reconhecer, num determinado momento da sua vida, normalmente na velhice, a reconhecer que a maturidade que você adquiriu deve ser oferecida como um elixir, como um legado para as gerações. Eu digo isso porque o que acontece, de um modo geral, com a sociedade, é que os velhos são exilados, às vezes até de si mesmo, ou asilados. Né? No momento mais precioso da vida, onde eles se tornam os ancestrais de uma comunidade, de uma família, eles são exilados. Né? E tornar-se ancestral é você oferecer o seu valor, né? a sua luz maturada. Né? E isso é algo que para alguns de nós é necessário se preparar para isso. Não como uma prepotência, como uma arrogância, não, como um legado, né? Para recobrar esse elo, né? de reordenar o poder, a importância da ancestralidade. Né? Então, esses são os 7 pontos, os ritos xamânicos que existem
desde tempos imemoriais, e que esses ritos nos ajudam, para me finalizar aqui, a integrar o corpo, a alma e o espírito.